Vamos dar uma olhada num assunto que causa muito debate e não é só no Brasil, como nós vamos mostrar para você agora, é no Brasil e no mundo. O que é que faz com quem propaga fake news de propósito para criar instabilidade? Discutindo isso, a Unesco chamou Luiz Inácio Lula da Silva, Luiz Roberto Barroso, do Supremo e ex-presidente do TSE, e um gigante das redes sociais, Felipe Neto, para um encontro que vai propor uma regulamentação de redes sociais. Modelos. A informação é dele, Américo Martins, é destaque desde cedo. Vem para cá, querido. Conta pra gente, Américo, a Unesco vai fazer essa proposta, eu imagino que seja uma tentativa de estabelecer parâmetros médios para as diferentes nações que estão debruçadas sobre esse assunto. Não é um pepino só do Brasil, é pepino no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Itália, no mundo inteiro. Infelizmente, fake news está sendo utilizada para desestabilizar regimes, atacar reputações, poderes e, em última instância, solapar a democracia. Conta, querido. Exatamente isso, Dani. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O Brasil vai ser um grande exemplo dessa discussão lá na Unesco na semana que vem em Paris, entre os dias 21 e dia 23, por conta exatamente desses exemplos que você mencionou. A polarização extremada no Brasil, gente solapando a democracia, discurso de ódio nas redes sociais, e tudo isso acabou dando, no dia 8 de janeiro, aqueles atos criminosos em Brasília, como já tinha acontecido nos Estados Unidos, no dia 6 de janeiro, com a invasão do Capitólio. Tudo isso, as redes sociais jogaram um fator ali muito grande, muito decisivo nisso, na preparação desses atos, né? E essa é uma preocupação completamente global, Dani. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, vem defendendo essa tese, vem dizendo que é necessário regulamentar de alguma forma o mundo digital, especialmente as redes sociais. A visão da ONU e da Unesco é comum, é uma visão de que o modelo hoje econômico das redes sociais, em especial, e dos gigantes da tecnologia, privilegia muito o lucro. Eles reconhecem que a internet e as próprias redes sociais têm um papel importante para disseminar o conhecimento, por exemplo, e alguns valores importantes, mas que também é usado de uma forma muito nefasta contra a democracia, para solapar as instituições. Então, o Antônio Guterres vem defendendo essa discussão e a Unesco resolveu abraçar essa causa, sendo aí o órgão que cuida de cultura, mídia e ciência dentro do esquema das Nações Unidas, e eles vão promover pela primeira vez esse fórum global. Mais de 1.500 pessoas vão participar lá em Paris, Dani, sendo gente de governo, academia, legislativo, judiciário, como o ministro do STF, o Barroso, pessoas da sociedade civil, como o Felipe Neto, que vai acompanhar, vários jornalistas, aquela Maria Ressa, que foi prêmio Nobel da Paz, uma jornalista filipina que combateu muito, aí, inclusive, fake news, desinformação no seu próprio país, ganhou o prêmio Nobel, vai participar também. Espera-se que o ministro Barroso, eu conversei com ele hoje e ontem, e ele confirmou que vai estar presencialmente em Paris. A intenção da Unesco é que ele fale justamente sobre os riscos desse descontrole nas redes sociais em relação à democracia e às tentativas de golpe de Estado. Então, nós vamos falar mais uma vez sobre os acontecimentos do dia 8 de janeiro. O presidente Lula não deve comparecer porque ele não tem agenda para isso, mas a Unesco já negociou com a presidência da República e espera que o presidente envie vídeos que vão também ajudar nessas conversas e nessas discussões todas lá em Paris. A partir daí, a Unesco vai fazer uma lista ali de sugestões, recomendações e vamos ver como é que isso poderia ser implementado ou não. Tem gente que defende até outros fóruns, né? O presidente Lula já falou que o G20, por exemplo, devia discutir esse tipo de questão. Dani. Sem dúvida, querido. Fica aqui comigo mais um pouquinho. Eu vou trazer o Lorival Santana para a gente falar um pouquinho a respeito desse assunto, ampliar a discussão. Lori, o Américo está aí detalhando o esforço da Unesco em trazer essa pauta à tona, né? Por que é tão difícil? Porque ele é espinhoso em qualquer que seja o lugar e vários países adotam modelos muito diferentes, um entendimento muitíssimo diferente sobre o que é liberdade de expressão e qual é o alcance dela, né? Toda vez que um jornal dos Estados Unidos faz um editorial, um artigo sobre o TSE do Brasil está indo longe demais para conter as fake news, eu gosto de lembrar que nos Estados Unidos o cidadão pode andar na Quinta Avenida em Nova York
York distribuindo panfleto neonazista, chamando para fazer encontro de célula neonazista, que isso está, em tese, enquadrado na defesa da liberdade de expressão, que eles têm um entendimento alargadíssimo. Na Alemanha, meu amor, se você for fazer isso, você vai para a cadeia, sem dó nem piedade. No Brasil, também é crime. É por isso que o assunto é tão espinhoso. Eu queria entender, Lorival, na sua visão, como é que pode se encontrar um ponto médio para falar de regulação de rede social, tendo em vista esses pontos de partida tão diferentes? Esse é um trabalho em construção, né? Entrou em vigor em novembro, entraram em vigor as leis de serviços digitais e do mercado digital da Europa, que é a região que está mais avançada nessa discussão e nessa regulamentação, né? Então serve para toda a Europa. E nessa sexta-feira agora, termina o prazo para as empresas que têm redes sociais e mecanismos de busca apresentarem os seus, quantos usuários elas têm. Se elas tiverem mais de 45 milhões de usuários, que são 10% da população europeia, elas terão então de se enquadrar dentro de uma rotina anual de apresentar um relatório de avaliação de risco com relação à proteção dos direitos dos usuários, né, em relação à privacidade, que é uma preocupação central na Europa, né, e também toda a moderação que existe para evitar o discurso de ódio e também práticas que sejam contrárias à concorrência leal, que é uma outra preocupação nessa discussão também, porque as redes sociais, os mecanismos de busca, eles têm uma natureza monopolística, né? Imagina um mecanismo de busca que é pequeno, ele não vai trazer tantos resultados, a inteligência artificial dele e a machine learning, o aprendizado da máquina, não vai ter escala suficiente para trazer os resultados que o usuário quer. Então, quanto maiores essas redes sociais, também no caso das redes sociais, quanto mais usuários participam, quanto mais audiência, melhor. Então, eles têm uma tendência natural a serem monopolísticos. Então, essa é uma discussão muito importante também. E aí, aqueles que tiverem menos de 45 milhões de usuários, que é mais ou menos o número de assinantes lá, de seguidores que o Felipe Neto tem, né? no YouTube, né? 10% Apenas isso. Você entende por que ele foi convidado, né? Ele é 10% da população europeia. E aí, aqueles que têm menos de 45 milhões também vão ter de se enquadrar a partir de fevereiro de 2024 nessas mesmas regras. Então, a União Europeia... Fala, meu bem, fala, conclua. É uma referência nesse sentido de regulação. E o extremo oposto, dentro do mundo avançado, são os Estados Unidos. Essa questão é regida nos Estados Unidos pela lei das comunicações, das telecomunicações de 1996. 1996 era quando a internet estava dando os seus primeiros passos, né? E aí, ali realmente ali se estabeleceu, se usa a referência da neutralidade da rede, no sentido de que as redes sociais e os mecanismos de busca não podem ser judicialmente responsabilizados pelo conteúdo que eles distribuem. Essa é a regra nos Estados Unidos, né? E aí, quando houve todo esse debate e começou a haver a autorregulação por parte do Facebook e do Twitter nos Estados Unidos, o então presidente Donald Trump pediu uma revisão por parte do Departamento de Justiça, do Departamento de Comércio e do Departamento de Telecomunicações, de Comunicações, dessas regras para evitar exatamente que houvesse essa moderação e essa autorregulação com base na lei de 1996 que retira a responsabilidade jurídica. Então é nesse ponto que o debate está. Esse panorama geralzão que o Louri trouxe para a gente, Américo, mostra o quão desafiante é o tema. A União Europeia já vem travando, como o Lorival conseguiu detalhar muito bem aí, né? A questão da
regulamentação das mídias sociais está num patamar lá mais avançado da discussão do que aqui, mas a gente tem um problema adicional que são as próprias mídias. Então, por exemplo, elas têm perfis diferentes. O Mark Zuckerberg, que é aí Meta, né, agora, né, não é mais Facebook, é Meta, que detém o WhatsApp, por exemplo, né, o próprio Facebook e, salvo engano, o Instagram também é dele. Ele foi bastante pressionado nos Estados Unidos em comissões públicas que debateram a responsabilidade dessas plataformas na disseminação em massa de informação falsa, direcionando públicos para um lado ou para o outro, e pior, ganhando dinheiro em cima disso, né? Porque ele lucra. Tem aquele videozinho célebre, né, que o senador vira para ele e pergunta: o senhor diria aqui, por favor, onde o senhor está hospedado, em que restaurante o senhor jantou ontem à noite? Aí o Mark Zuckerberg, que é branquíssimo, fica ainda mais branco e fala: eu preferia não dizer, porque está numa sessão pública sendo filmado por todo mundo. Aí ele falou: pois é, vale para você, você sabe o valor de proteger a sua privacidade, mas os milhões de usuários que você tem entregam isso para você de graça e você ganha dinheiro com isso. É disso que essa conversa trata, de quanto o senhor dá valor aos seus direitos e quanto você invade esse direito dos outros. A discussão lá, ela é tão complexa, boa, que foi travada, mas ele está mais pressionado. Agora a gente tem os radicais livres, tipo o Telegram. O Telegram demorou anos para sequer abrir um escritório de advocacia para responder correspondência no Brasil. Ele só abriu quando o Alexandre de Moraes falou: querido, é o seguinte, se você quer operar aqui, você tem que ter alguém para responder demanda judicial. E ainda assim ele vem desafiando decisões da justiça brasileira por entender que isso viola as regras da própria plataforma. Com relação a isso, Américo, como é que está a discussão aí fora, né? Eu sei, por exemplo, que a Alemanha já ameaçou também banir o Telegram do seu espaço, exatamente por essa visão alargadíssima dele, né? Sobre seus direitos e sua superioridade sobre a justiça dos países onde eles operam. É muito complicado, né, Dani? Porque esse ponto, cada país, como você disse, tem um entendimento diferente sobre isso. E essa é uma discussão que começou lá atrás, em 2016, na eleição do Trump nos Estados Unidos, no referendo do plebiscito aqui no Reino Unido sobre sair ou continuar na União Europeia, toda aquela questão ali de que foi tudo muito manipulado nas redes sociais, várias pessoas fazendo denúncias, né? Cambridge Analytica, todos aqueles escândalos. E você também tem o contrário, você tem estados autoritários fechando completamente a discussão nas redes sociais, como, por exemplo, a Rússia, que proibiu várias dessas redes sociais simplesmente de operarem lá. Já proibia antes, agora com a questão da guerra na Ucrânia, piorou ainda. Então, é uma questão muito complicada, muito sensível. Vários estados que são autocráticos também usam essa parte dessa discussão para solapar completamente a conversa democrática, a conversa em alto nível. Então, por isso é que uma iniciativa como essa, da Unesco, que junta milhões de pessoas, várias entidades ao redor do mundo, tem um espaço muito importante, porque vai trazer várias discussões diferentes. Muito provavelmente não vai ter força para impor nada, mas é preciso fazer essa discussão. E essa discussão vai ter que necessariamente passar pelas empresas, Dani. Como você disse, questionar o Facebook, Meta, Instagram, todos eles, Telegram, tem que se passar necessariamente pelas empresas. Tem que ter algum tipo de comprometimento dessas empresas para que elas possam atuar dentro de determinadas regras. Eu acho que está muito bem colocado pelo Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, a posição. A internet é um instrumento maravilhoso, dissemina informação, ajuda as pessoas a crescerem, mas tem que operar dentro de determinadas regras mínimas, porque senão você cai no discurso de ódio, solapa a democracia, e aí você tem um grande problema, Dani. Discussão que a gente vai levar aqui adiante sempre. Obrigada, meninos, meus decanos ali, Américo Martins e Lorival Santana, que volta logo mais.